estudantes do 7º ano da Escola Municipal Edgar Torres. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa com o professor Ricardo Paes. Hoje falaremos sobre sequências textuais. Bons estudos! Na última aula, nós estudamos a respeito das estratégias argumentativas utilizadas para defender o nosso ponto de vista, convencer o nosso interlocutor. Vimos também que esse tipo de texto se estrutura em introdução, desenvolvimento e conclusão. Na aula de hoje, iremos estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a compreensão da intencionalidade e domínio de uso desses recursos. O objetivo é analisar em diferentes textos os efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos linguístico-discursivos de prescrição, causalidade, sequências descritivas e expositivas, e a ordenação de eventos. As sequências textuais são de fundamental importância para a produção de textos. Elas podem proporcionar a caracterização de um espaço, que é específico do texto descritivo, o relato de um acontecimento, como nós encontramos nos textos narrativos, a divulgação de uma opinião, foi o que nós vimos na aula passada, que fala a respeito dos textos dissertativo argumentativo, e o encaminhamento de uma atividade, que são os textos injuntivos. Mesmo que sejam utilizadas em contextos diferentes, dos quais podemos encontrá-las e expressem ideias para além do seu usual. Quer dizer, essas sequências, elas demonstram que você pode encontrar em um mesmo tipo textual outros elementos de sequências diferentes, de tipos textuais diferentes, expressando também ideias diferentes daquela que é o habitual daquela sequência textual, daquele tipo textual. Várias formas de descrever. Descrever equivale a desenhar, mas com o uso das palavras. A descrição permite ao produtor de um texto apresentar a seu interlocutor as características de um objeto, de um ser, de um ambiente, etc., de modo mais objetivo ou mais subjetivo. Neste último caso, revelando suas impressões ao falar do elemento. Então, nós temos aqui a sequência descritiva. Então, quando você faz a descrição, como diz aqui no texto, você pode apresentar de maneira mais objetiva ou mais subjetiva. E o que seria isso? Mais subjetiva é quando você coloca o seu olhar, a sua compreensão a respeito daquele objeto, daquela pessoa, e você descreve de uma maneira mais pessoal aquele sentimento, aquela opinião que você tem a respeito. E a objetiva seria uma maneira de descrever, mas que não tenha influência daquilo que você pensa. A sequência descritiva apresenta a descrição de algo, seja de uma pessoa, um objeto, um local, etc. Assim, ela expõe apreciações, impressões e observações de algo, indicando os aspectos, as características, os detalhes singulares e os pormenores. Nós temos alguns recursos linguísticos que são relevantes na estrutura descritiva. A utilização de adjetivos,
verbos de ligações, metáforas e comparações. Também, na sequência descritiva, pode possuir elementos como a sequência narrativa, tendo como marca de distinção a não interação desses elementos para a realização de fatos. Veja no exemplo. Enquanto a casa pegava fogo, um bebê chorava no quarto dos fundos e 2 garotos brincavam de bola na rua em frente. Então, nós temos aqui essa narração de fatos acompanhada da descrição e, ao mesmo tempo, não existe essa ligação, essa interação entre os fatos. São fatos narrados distintamente, cada um com a sua sequência. Veja que nesse período percebemos a presença de verbos de ação. Pegava, chorava, brincavam, em uso com os demais elementos de uma narrativa, personagens, tempo e espaço. Porém, cada elemento permanece em seu lugar, não apresentando interação que gere consequências. O que temos é um panorama de uma situação, lembrando até mesmo uma pintura. Então, é relatando algo, mas que não existe uma sequência de fatos. Cada um narrando um panorama, uma visão que está sendo descrita, algo que está sendo descrito. E a sequência expositiva? Bom, a sequência expositiva apresenta um tema a partir de recursos como a conceituação, a definição, a descrição, a comparação, a informação e a enumeração. Dessa forma, o objetivo central do emissor é explanar, discutir e explicar sobre um determinado assunto. Os textos expositivos são classificados em informativo expositivo, que tem como objetivo a transmissão de informações sem que haja juízo de valor, e o expositivo argumentativo, que foca na exposição de tema com defesa de opinião. Então, essa sequência expositiva são, por exemplo, uma aula. Então, uma aula se enquadra na sequência expositiva, porque está sendo explanado, está sendo discutido algum assunto. É preciso muita atenção para identificar os diferentes tipos de texto. É preciso ler e tentar buscar pistas que nos levem a interpretar quais são os sentidos ali presentes. Por exemplo, em sequências de prescrição, em geral temos procedimentos enumerados, verbos no imperativo. Então, que sequências seriam essas? Bom, textos prescritivos são aqueles que instruem o leitor acerca de um procedimento, mas de modo que obriga, exige, ordena e impõe que as determinações sejam cumpridas da forma que estão referidas, sem margens para alterações. Apresenta, portanto, um caráter coercitivo. Por exemplo, as leis são textos prescritivos que impõem, então exige que você cumpra. Não tem como você ficar discutindo a respeito das leis. Elas precisam ser cumpridas. Já, se o texto for uma receita, é possível que, além dessas sequências, você também localize sequências de causalidade. Quais seriam essas sequências envolvendo a receita? Então, como nós chamaríamos? Porque aí é um texto prescritivo, mas ele é injuntivo. Por quê? Porque ele traz uma sequência enumerando procedimentos, mas
que não tem o caráter coercitivo. Então, temos de ficar atentos aos sentidos que estão sendo expressos, bem como as pistas que o autor do texto nos dá para que possamos interpretar o que ele está querendo dizer. Então, independente, aqui é um exemplo desses textos, mas independente disso, nós temos que ficar atento à sequência e ao que o autor quer dizer, o que ele quer expressar com aquele texto. Ok? Em um texto, a causa revela uma ação posta em prática, e a consequência de uma determinada ação pode ser diversa, dependendo das possibilidades de cada um. Assim, compreendemos que causa é o motivo, o porquê de uma ação e consequência é o efeito desta ação. Para que o discurso tenha lógica, é preciso utilizar as palavras adequadas. Existem determinadas classes de palavras que servem para substituir algumas outras, evitando assim as repetições desnecessárias. Assim, para se construir um discurso, contamos com alguns elementos que garantem a coesão e a coerência do mesmo. Mecanismos que fazem com que as ideias de um texto tenham ligação entre si, na utilização de frases e parágrafos que dão continuidade lógica ao texto. Então, a construção de um discurso quer dizer a construção de um texto, a produção de um texto, exige essa organização lógica e, ao mesmo tempo, nós falamos aqui que tem os mecanismos, os elementos que contribuem para que você não se torne repetitivo nas palavras que utiliza. E aí nós veremos a seguir alguns desses elementos, algumas dessas classes de palavras. Veremos agora algumas classes de palavras que auxiliam a lógica textual. Então, nós temos aqui os substantivos, como vocês sabem, servem para nomear seres, sentimentos, sensações, acontecimentos, objetos, entre outras coisas. Pronomes servem para substituir ou acompanhar o substantivo. No caso da coesão, ajuda a evitar repetições. Nós temos aí um exemplo em que o a está destacado. Esse a, ele é um pronome oblíquo, que evita que o substantivo Ana seja repetido. Então, ele faz referência ao substantivo Ana. Advérbio é uma classe de palavra que serve para modificar um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Veja no exemplo. Cláudio estudou muito para passar nesse concurso. Então, o vocábulo muito ou o advérbio muito modifica o verbo estudar. Se eu tiro ele, você vê que Cláudio estudou para passar nesse concurso, mas não demonstra intensidade na ação. Adjetivos servem para qualificar, isto é, caracterizar o substantivo. Exemplo, o rapaz forte chamou a atenção de Priscila. Então, a palavra forte traz a informação que caracteriza o substantivo rapaz. Ok? Agora é o momento de você fazer as atividades. Então, você vai testar os seus conhecimentos e tentar compreender um pouco mais a respeito dessas sequências textuais, através dos exercícios.
Logo em seguida, vocês terão um vídeo, uma animação sobre desmatamento para responder essa questão. Any coal in your stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate when you haven't any shoes on your feet and your clothes seem as better and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell it's about evermore. But you hand it to your back, rat-a-tat, at the window. At the window. See how love flies out the door. For money makes the world, the world, the world. The clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little, money, 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 money. Now do you get it? What do you about it? Makes the world go round. Bom, temos por fim as referências, o material que foi pesquisado, que foi utilizado na produção dessa aula. Bom, finalizando a aula, acompanhe comigo essa leitura. Um mesmo texto pode apresentar prescrição, causalidade, sequências descritivas e expositivas. São poucos os textos que circulam no mundo que vão ser apenas expositivos ou prescritivos. Ou melhor, é possível que haja textos que apresentem sequências envolvendo mais de uma dessas características. Espero que vocês tenham compreendido que a construção de um texto ou a produção de um texto, ela envolve o conhecimento desses tipos textuais, porque aí você precisa saber qual é o tipo de texto que eu vou produzir, para que você siga essa sequência. Mas, ao mesmo tempo, entenda que em uma sequência descritiva, por exemplo, você vai encontrar outras sequências ou outros tipos de textos, mas aquela que predomina no texto é o tipo de texto, ou é a sequência que vai ser considerada. Tudo bem? Espero que tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima.